Oi pessoal, meu nome é Jéssica e eu vou começar a apresentação do nosso projeto integrador falando um pouquinho sobre a agenda, qual que é a programação que a gente vai ter nessa apresentação. Eu vou começar falando inicialmente da introdução, do qual que é o nosso tema, vou falar um pouco dos problemas e o objetivo do nosso trabalho, a justificativa e na sequência a gente vai falar sobre os materiais e métodos empregados e os resultados, o fluxograma para ilustrar o nosso processo e a conclusão. Qual que foi o tema? Foi passado para a gente que a gente trouxesse ferramentas da engenharia para auxiliar a tomada de decisão. Então, a gente analisou o contexto que a gente está vivendo hoje e o assunto mais recorrente é a pandemia do coronavírus, que trouxe impactos não só no aspecto sanitário, obviamente foi o mais crítico, mas também trouxe impactos econômicos, porque com a adoção da quarentena, que foi feita aí em diversos lugares, não só do Brasil, mas também do mundo, os comércios não essenciais, que são aqueles que são de turismo, cinemas, locais com aglomeração, como casas de eventos, e até mesmo shopping centers, lojas de roupa, elas tiveram que encerrar suas atividades, pelo menos da forma física, com as portas abertas, e isso gerou impactos econômicos muito grandes, Então, pensando nisso, o grupo analisou as alternativas baseadas no cenário atual e a gente teve como problema o seguinte: como podemos recuperar e manter a rentabilidade do varejo não essencial e especificamente do setor de vestuário, no contexto de isolamento social e também no pós-Covid. Como eu falei, essas medidas de isolamento trouxeram resultados muito negativos, muitos consumidores deixaram de comprar nos canais físicos, não, mesmo após a flexibilização da quarentena, que as lojas conseguiram retomar suas atividades. A gente percebeu uma migração de canal muito intensa nesse período, muitas pessoas comprando de outras formas que não fosse através da venda presencial. A gente viu que no varejo houve uma retração de mais de 22%. Dentre os setores que a gente estudou para poder abordar no nosso trabalho, o setor que mais teve impacto da pandemia foi o setor de bens duráveis, que foi o de vestuário. Esse setor chegou a perder no período acumulado de março a setembro 50% do seu faturamento. Pensando em um pequeno varejo que ele trabalha no limite, 50% pode significar a falência, o encerramento das atividades desse comércio. Sendo assim, a gente focou em buscar soluções para que esse varejo consiga manter as operações, mesmo com esse conceito de novo normal, mesmo com o isolamento social, para que ele consiga manter a rentabilidade dele e consiga manter as suas atividades econômicas. A gente vai seguir aqui com um trabalho que vai detalhar mais cada processo e quais seriam essas propostas de solução. Olá, eu sou Éder Nunes e em específico eu venho falar um pouco aqui sobre o problema e objetivos desse projeto, bem como a sua justificativa. Nosso grupo tem aqui um projeto onde nós apresentaremos aqui com as principais ferramentas. Temos aqui Design Thinking, Brainstorming, o ciclo PDCA e os 5 porquês. Na justificativa desse projeto, nós apresentamos vários elementos que se apresentam até mesmo antes da pandemia. São fatores intrínsecos às relações comerciais e consequentes também de uma alta competitividade. E com isso, nós temos aqui a consciência de que os empreendedores eles têm a necessidade de se reinventar em seus processos para obter maior agilidade. Nós temos aqui a prevenção de perdas, a melhoria da experiência de compra dos consumidores e uma gestão de mix de produtos. Todos esses fatores eles são essenciais e corroboram também para a necessidade de um aumento de rentabilidade do varejo. Nós temos aqui o Design Thinking, que nada mais é do que a maneira como se utiliza na concepção de projetos, mas de uma forma descentralizada, onde os indivíduos que estão relacionados a esse projeto eles podem atuar ao mesmo tempo, de forma individualizada, mas colaborativa. Nós também tivemos aqui o Brainstorming, que na tradução ao pé da letra já pode se imaginar que é a tempestade de ideias, onde os indivíduos se reúnem para tentarem obter aí ideias originais e criativas que enfoquem aí, diretamente o
problema e uma solução desejada para ele também. Nós temos aqui o ciclo PDCA, que são as iniciais de Plan, Do, Check e Act, que é planejar, fazer, checar e agir. E essa ferramenta ela promove, né, uma metodologia de uso aqui de melhoria contínua, né, onde você planeja, aqui tem algumas etapas, né, identifica um problema, análise do fenômeno, análise do processo e plano de ação, né. Aí, ao mesmo tempo, nós temos aqui o próximo passo, que é fazer, onde você executa aqui, né, um plano de ação baseado nas decisões anteriores. Nós temos aqui a parte de checar esse problema, né, mensurar se o plano de ação aqui definido ele apresentou resultados. E o agir significa aqui o monitoramento, né, a medição e a avaliação de todas essas etapas, mas ele funciona como um ciclo, né, então por isso ele permite aqui uma melhoria contínua. E por fim aqui nós temos a metodologia dos 5 porquês, que é uma ferramenta bastante simples, mas ela permite o questionamento dos indivíduos a todo momento nas etapas de escolha de possíveis soluções, para que seja questionado e verificado se há algo que realmente faz sentido e que pode ser realmente aplicado e pode surtir efeitos aqui no projeto. De uma forma bem resumida, essas são as ferramentas que nós utilizamos no nosso projeto. Olá, eu sou Kátia Souza e vou falar aqui dos resultados. No Brainstorms, nós buscamos soluções alternativas classificadas em ideias. Elas foram elencadas e numeradas de acordo com as necessidades estabelecidas pelo grupo. Já os resultados gerados pelo PDCA, eles foram aplicados em 2 momentos. No primeiro momento, foi a identificação do problema, a recuperação da rentabilidade do varejo no segmento do vestuário e a análise do fenômeno, que foi determinar as causas do problema, contando com o diagrama dos 5 porquês. No segundo momento da aplicação da ferramenta, consistiu em realizar as ações propostas, que foram vendas através do e-commerce, utilização dos custos de frete, utilizando plataformas como o Marketplace, a utilização do Pix, com a possibilidade de realizar transações bancárias com maior agilidade e sem custo. E finalizando a ferramenta, conferindo se os resultados estavam satisfatórios e agindo, mensurando os pontos negativos e positivos. Após aquela primeira fase do PDCA, a ferramenta 5W2H, ela buscou aprimorar a identificação das principais causas do problema. Como podemos recuperar e manter a rentabilidade do contexto da pandemia? No What. O cenário da pandemia impactou fortemente o mercado? No Why. Será aplicado no varejo físico e em lojas virtuais? No Where. E teve uma estimativa de 2 meses no When. Os proprietários com suporte dos integrantes do grupo deste trabalho, no Who. Criação de uma loja virtual, venda pelo WhatsApp Business e promoções, descontos, no How. Um custo foi estimado em torno de R$15 mil, no How Much. Já na ferramenta dos 5 porquês, essa aplicação ela permitiu a identificação da causa raiz do problema. A loja não apresentou alternativas de locais e formatos para compras e serviços em períodos de pandemia, causando queda no seu faturamento. Diante dessas ferramentas que nós aplicamos, nós conseguimos chegar em 3 possíveis cenários para atender esses resultados, que foi a aplicação do WhatsApp Business, a implantação de uma loja virtual gratuita ou a implantação de uma loja virtual e-commerce com planejamento completo. Esses cenários eles estão contendo suas vantagens e desvantagens, ficando ao cliente a decisão por qual optar. Aqui na conclusão, o objetivo geral do trabalho não foi alcançado com sua totalidade, já que as soluções propostas elas não puderam ser testadas e validadas, mas concluímos que é essencial para a sobrevivência do mercado que os varejistas estejam providos aí de táticas gerenciais eficazes. E foi diante dessa percepção que o trabalho buscou implantar ferramentas gerenciais para gerenciar no processo de tomada de decisão, concluindo que o mercado virtual é um caminho promissor e vantajoso.